Então, eu quero falar pra você algo que eu tô aplicando aqui, principalmente nesse último ano na minha vida, na minha empresa, que tem mudado muito o resultado aqui do meu faturamento e que eu entendi um pouco o jogo que precisava ser jogado. Quando eu comecei a produzir conteúdo, estudar a respeito, antes mesmo de produzir, né, muitas coisas veio, muitos estudos vieram, né? E dos hypes que eu peguei foi de você ser o nicho. Quando você tem que trazer para as pessoas o seu potencial e elas comprar de você. E isso é uma metodologia muito boa, quando você traz, tipo assim, eu sou psicólogo, gestor de tráfego, lá, 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 e vou trazer isso pro digital para as pessoas comprarem de mim quando eu começar a me posicionar. Muito bom, muito bom. Só que eu vi uma imensa trava no mercado, principalmente eu também tive essa trava, de ter constância nisso, porque, o povo não começava a engajar direito com o que você colocava. E dois, será mesmo que isso ia dar certo? Será mesmo que eu ser meu nicho era algo que ia ser bom? Então eu comecei a ter esses questionamentos e estudar mais a respeito, não só com as mentorias das pessoas que falavam sobre isso, mas buscando conhecimento, testes. E aí eu encontrei uma metodologia que chama Menor Mercado Viável, onde ela fala que você precisa sim, né, ser o seu nicho ali, ou enfim, whatever, mas você precisa de um ponto que não está explicado de forma tácita, né? Que é o seguinte: para validar um produto inicial, principalmente você que está começando ou que está ali apanhando já com algumas questões, primeiro você tem que validar o público. E para validar o público, você tem que entender qual que é a demanda que o público está tendo que você consegue sanar. Ah, Marido, mas é a mesma coisa de você ser um nicho. Não, por quê? Porque você tem que adaptar o público ao que você sabe. Outro, você vai se adaptar com o que o público precisa, o que você sabe. Entende a diferença? E essa diferença, ela faz uma jogada muito grande, principalmente aqui na minha empresa, porque principalmente produção de conteúdo e sobre como conversar com as pessoas na hora de vender e de entregar, um ponto legal. Por quê? Quando eu tava com impedimento, assim, de impeditivos mesmo de produzir conteúdos, eu queria viralizar. Eu queria entregar para o máximo de pessoas possíveis. Eu queria que minha conta batesse 1.000, 10.000, 100.000 pessoas rápido para que eu conseguisse vender para todo mundo. Só que, cara, quando eu parei pra pensar e estudando, tem uma coisa que é o seguinte: eu não preciso de viralizar para todo mundo. E é difícil agradar todo mundo quando você tenta viralizar para todo mundo. Você precisa agradar uma pequeniníssima parcela do público. Você precisa acertar um público que de fato precisa daquela sua solução. E, cara, tem umas etapas dentro desse mini mercado viável que é o seguinte: a primeira coisa é a fase de subsistência do produto. Que você precisa, sei lá, 3. Eu vou colocar 5 para ficar em números redondos. 5 vendas. Com 5 vendas de 1.000, 2.000, não sei, seu faturamento chega a 5, 10 mil reais. E aí, você tem a fase que você já está saindo da sobrevivência, né, tá com a sobrevivência ali, e está validando o produto. Começando a colher prova social, começando a colher feedbacks positivos ou não, né, sabendo se as coisas foram boas ou não para você, e nisso você vai aperfeiçoando o seu produto, porque você vai entendendo mais a demanda do seu mercado. Uma coisa que as pessoas elas queriam fazer era empurrar a goela abaixo o ego delas para as outras pessoas. Porra, Marido, mas empurrar a goela abaixo? Sim, porque se você quer criar um produto altamente do zero e fazer com que o público aceite esse produto, você está querendo nada mais, nada menos do que alimentar o seu próprio ego para você entregar esse produto. Então, o que eu entendi? Que assim, se eu quisesse criar e perpetuar por muito tempo no digital, eu precisava entender a minha metodologia, onde eu ia conseguir entregar um produto, onde eu ia conseguir acertar uma demanda do mercado. E aí que vem a chave. Por quê? Porque quando você pega o menor mercado viável, você testa e aí você faz com que as pessoas sintam o prazer de comprar de você. Porque você está falando tão específico para aquele mercado que eles vão falar assim: cara, por que eu não vou comprar dele? Por que eu não vou comprar isso dele se ele está de fato trazendo para mim a ideia que eu precisava? Né? E aí, o trabalho de perda e o trabalho de marketing precisa ser trabalhado, bem ajustado, né? O trabalho precisa ser trabalhado, é foda. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que trazer na sua visão, né, e de montar essa questão é quem você pretende mudar. Quem você quer mudar com a sua metodologia, com o seu ponto de vista. Porque, assim,
A gente sempre tem na ideia de vou criar o produto para todo mundo. Novamente, para de ser generalista. Por isso que você tem que nichar, e você, seu nicho é uma coisa boa. Mas você tem que entender que não é todo mundo que quer a sua mudança. Não é todo mundo que quer o resultado que você quer entregar. É uma pequena parcela. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer, aí eles falam da estuda de persona e tudo mais, mas mais do que isso, é entender de fato quem você quer agradar. Quem com a sua mudança você vai agradar. Esse primeiro ponto, ele me ajudou demais a entender de fato quais as pessoas que eu vou fechar contratos ou não. Por quê? Vou trazer contextualizado. Né? Tem uma agência de marketing aqui, e antes, principalmente quando você está na fase inicial, você aceitava todo tipo de serviço. Né? Você pegava desde psicólogos, nutricionistas, tiozinho da padaria, delivery e afins. Ficava 2 meses com essas pessoas porque o ticket não pagava a sua mão de obra e saía. E você ficava frustrado. Eu falo real. Ficava frustrado com resultados porque você achava que o resultado era seu, porque você era generalista, e as pessoas ficavam frustradas com esses resultados. Então, a partir disso que eu entendi, que eu falei, cara, não, eu preciso de 2, 3 meses aqui tranquilos para eu fazer um setup na conta dos meus clientes bem organizado, e depois eu sei que vai dar resultados. Né? Não vai ser no primeiro mês. Claro que tem cases que dão, mas a partir de alguns meses a gente vai ajustando isso. E aí, quem que pode pagar isso? Então eu comecei a acertar um público que eu entreguei e na conversa eu mostrava para ele, eu dava um diagnóstico. Então, antes de chegar e fechar um contrato, eu faço um diagnóstico de tudo que está acontecendo e vejo se eu tenho a capacidade de fazer a empresa da pessoa faturar bem ou não. Se não tiver, eu tô fechando contratos, não. Eu tô tipo assim, fala, cara, obrigado, tô dispensando as pessoas. Por quê? Porque não faz sentido para mim fechar um contrato que vai sair amanhã, vai sair mês que vem e vai me dar muita dor de cabeça. Entende? Então, assim, antes que a gente queira fechar todo mundo, a gente precisa entender isso. Né? Essa cosmovisão, essa persona, ela precisa ser muito bem trabalhada. Você não é que eu quero falar que você tem que ter uma coisa só high ticket ou algo do tipo, e que você não pode vender para todo mundo que tem a sua demanda. Mas você tem que entender que a sua entrega, ela precisa ser analisada de forma fria. E assim, uma coisa que eu entendi muito é isso daqui, ó. Tribos. Cara, porra, mano, se você criar uma tribo, a gente fala de 1.000 clientes fiéis, né, que vem daqui, mas 10 clientes fiéis nesse primeiro momento, 10 clientes fiéis, depois 15, 20 clientes. Poxa, imagina, 20 pessoas comprando de você todos os meses, algo de R$500 que seja. R$10.000 recorrente todo mês. Isso já muda muito o jogo das pessoas, já muda a sua fase. E aí te tira de um caminho, de um ponto de vida que você tá travado. Por quê? Porque a questão que a gente sempre fala, por isso que eu falo do produto da subsistência, é o seguinte: se você tá com a empresa saindo no 0 a 0, lucrando 1.000, 2.000 por mês, você tá o mês inteiro em estado de alerta. O mês inteiro em estado de alerta. Uma perca que você tem aqui, você fala, nossa, fudeu. Outra perca que você fala, nossa, fudeu. E aí você tem que ficar o tempo todo em estado de alerta. Então, quando você traz algo do seu modo de sobrevivência, que você consegue dar um resultado maior, você consegue sair disso e ter mais clareza ainda no seu produto. E aí, por isso, do menor mercado viável. Se você coloca muita gente para dentro logo no início e você não tem estrutura e você não está com o produto validado, vai ter um churn gigantesco, vai se queimar no mercado e você não vai conseguir depois ter a animação de tirar outro produto do chão, porque dá um baque muito grande. Então, a ideia é, força esse foco em você, para de querer agradar a todo mundo e agrade só uma pequena parcela do seu mercado. Ah, Marildo, mas como é que eu faço isso? Cara, qual que é o seu nicho? Né, assim, nicho geral ali. Porque todo mundo tem. Você não vai, sei lá, não vai ser lançador de foguete, vai querer ensinar a galera a construir um foguete e virar um Elon Musk. Mas tenha um nicho. Dentro desse nicho, mapeie as pessoas que estão ali. Mapeou, vai no comentário. Cara, filtra comentários, filtra tudo que tá tendo ali, depoimentos,
provas sociais, reclamações, tudo que o nicho está falando, que as pessoas que estão acompanhando, as pessoas do seu nicho estão falando. Viu aquilo? Não copie o que as pessoas estão falando. Só entenda a dor e comece a bater nessa dor, nesse desejo, nessa dor e nesse desejo. Começa a trazer conteúdos dessa dor e desse desejo. Começa a mostrar esses resultados acontecendo. Que aí sim você consegue trabalhar e acertar esse tipo de pessoas, né? E aí, um outro ponto que fica, que é o seguinte: quando você começa a se posicionar nisso, nesse tipo de coisas, vai vir as pessoas, os haters. Vai falar, não, só eu fiz aqui e deu certo. Assim como eu tô batendo hoje um pouco no você é seu nicho, vai vir muita gente falar assim, não, Mário, eu fiz aqui e pra mim foi a melhor coisa que teve na vida. Beleza, cara, beleza. Mas eu vi no mercado uma grande, dentro dos grupos de mentorias, uma pequena parcela só que conseguiu fazer isso, que conseguiu sair com um resultado esplendoroso. Por quê? Porque muita gente tinha dificuldades em ou definir o seu próprio nicho, né? Mas em como trazer vendas, como fazer essas vendas acontecerem. Então, eu acho que essa é uma coisa que precisava ser trabalhada e precisava ser ajustada. E assim, mais uma reflexãozinha que eu queria trazer é que você também tem que entender quando não é para você. Você também tem que saber que, assim, Mário, eu gosto disso, mas não tá dando certo. Cara, se você tentou e ficou ali martirizando muito tempo, muda também. Saiba sair das coisas onde não te cabe. Saiba entender que talvez aquela comunicação que você estudou não seja a melhor e você consiga ajustar de formas diferentes, entende? Eu acho que esse ponto é importante. Por quê? Por que você tem que saber sair? E saber, às vezes, também saber aonde que é o mercado que você está inserido. Vou trazer aqui, só para fechar, o dilema do comediante. O que esse dilema traz? De um comediante muito renomado dos Estados Unidos, muito bom mesmo, nível Albani aqui do Brasil, e foi fazer uma peça, né, num teatro lá, começou a contar as piadas, começou a trazer essas coisas para a cena, o auditório lotado, mas ninguém ria. Ninguém ria. Ninguém soltava um sorriso que seja, um aplauso que seja. Ele fez 1 hora de show, o show acabou mais rápido do que geralmente acabava. Ele saiu do palco devastado, né? Porque, tipo assim, porra, velho, ninguém riu das minhas piadas. Queria até desanimar também e entender. E aí, quando ele foi saindo, né, que ele foi conversando com mais outras coisas, ele entendeu uma coisa. O empresário dele não tinha se atentado que todo mundo que estava ali era italiano e ninguém falava inglês. Então ele estava fazendo uma piada tipo assim, pra outra pessoa que não entendia nada do que ele estava falando. E aí é as questões que vocês têm que saber sair. Às vezes você quer ser técnico demais, quer saber trazer algumas coisas demais, que o seu público não vai saber nada do que você está falando. Entende? Então, entenda o que é para você, o que é para o seu público, como trazer isso dentro da sua narrativa, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Fique com Deus aí, até o próximo vídeo.